Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Tamires Formagini, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nós estamos voltando com o nosso grupo de estudo, e nas próximas semanas nós vamos seguindo aí o estudo de um livro dentro do tema da terapia cognitivo-comportamental. E o livro escolhido dessa jornada foi aqui o clássico, né? O primeiro livro que ficou famoso da abordagem, que é o livro Terapia Cognitiva da Depressão, de Aaron Beck. Esse livro ele é um clássico publicado em 1979 e teve aqui a sua segunda edição publicada em 2025. E uma curiosidade aqui, gente, que quando nós vamos utilizando essa edição brasileira, vocês vão perceber que nós vamos usar essa aqui e na grande maioria das versões, a data vai constar de 2010, tá? Mas ela é exatamente a mesma de 1979. A data é somente dessa edição que é a mais utilizada no Brasil. Aqui no Brasil, esse livro chegou em 1979, e aí só 1997, gente, perdão. 1979 é a data de criação do livro, tá? E 1997 foi quando esse livro foi nos apresentado pela Artmed, tá? 1997. Mas talvez pela demora aí, não sei, na atualização, na divulgação, expansão da abordagem, né? Eu não sei ao certo o que aconteceu nessa época. A impressão mesmo que ficou mais utilizada, mais reconhecida é essa aqui de 2010, mas novamente repetindo, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade, porque o livro é exatamente o mesmo de 1979, apesar de apresentar essa data divergente. Aqui só para entrar um pouquinho para que vocês consigam entender um pouquinho o contexto, tá? Nós escolhemos usar aqui como base do nosso estudo a primeira edição, porém nós vamos fazer um paralelo aqui usando a segunda edição também. Acho que eu tô mostrando pro lado certo, primeira edição, segunda edição, né? As duas capas do livro estão aí para vocês. E por que eu não defini utilizar a segunda edição como base, já que ela é um livro mais recente? Gente, simplesmente pelo fato de que ela foi criada em 2025, e apesar deles colocarem o Aaron Beck como ali sendo coautor desse livro, Aaron Beck ele já tinha falecido nessa época, tá? Ele nos deixou aqui em novembro de 2021 ali aos seus 100 anos de idade. Então eu decidi, né, utilizar essa primeira edição ali, que é fiel do Aaron Beck, e eu vou fazendo um paralelo, mostrando as duas edições, as atualizações, os acréscimos, modificações, tudo que há de novidade nessa segunda edição. Por isso que aqui eu deixei as capas dos dois livros para vocês saberem de qual que eu estou falando. Então, nossa base será primeira edição, mas vou fazendo todo um paralelo ao final da aula, falando aqui da segunda edição. Gente, hoje, então, nós vamos começar com o primeiro capítulo. Na verdade, aqui, o primeiro capítulo, tanto da primeira edição como da segunda, como eu falei, né, com paralelo aí. Nas próximas aulas, nós vamos dando continuidade aos capítulos subsequentes. Então, se você quiser se preparar aí para qual capítulo certo nós vamos estudar nas próximas semanas, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, o link dos nossos grupos. Tem o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram. Mesma coisa os dois grupos, tá? Mesma coisa são postados. Aí é só porque algumas pessoas preferem usar o Telegram do que utilizar o WhatsApp, outras utilizam o WhatsApp, mas é a mesma coisa. E aí nos grupos eu estarei, então, avisando com antecedência, né? Quais capítulos nós vamos abordar em cada semana e quais capítulos de cada livro. Vocês vão perceber aqui no final, que eu vou falar melhor sobre isso, mas, por exemplo, semana que vem nós vamos falar o capítulo 2 e 3 da primeira edição, na segunda edição somente o capítulo 2, tá? O nosso grupo de estudo aqui, antes da gente iniciar, né, no livro em si, nosso grupo de estudo, esse estudo que eu vou fazer aqui, ele é semanal, toda segunda-feira, às 20 horas aqui no YouTube. Eu tenho aula na sexta-feira aqui no YouTube também, com outros conhecimentos sobre a TCC, mas o livro acontece na segunda-feira, às 20 horas. Sexta-feira, às 19 horas, são temas mais avulsos da TCC, tá? Não é obrigatório entrar no grupo. Não é obrigatório se inscrever no canal, você não é obrigado a nada, eu quero deixar isso bem claro aqui pra vocês, tá bom? Entrem no grupo, quem quiser lá, saber em qual capítulo nós estamos, quais são as novidades, se eu compartilhar algum material, vocês estão no grupo para receber, mas não é obrigatório entrar lá. E eu peço aqui, gente, para que vocês se inscrevam no canal.
né, ativem as notificações, assim vocês ficam sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo aí, um vídeo novo for no ar. Comenta nas aulas também para que eu saiba o que vocês estão, o que está sendo proveitoso ou não, se está sendo bom ou não, o que pode melhorar, sugestões de novos links. Então eu vou sempre falar, comenta aqui, deixa nos comentários o que vocês acham bom, relevante, se não é relevante, se tá legal, se não tá legal. E eu peço para que vocês deixem também um like, se vocês gostam aí, para que eu saiba também que faz sentido eu continuar postando essas aulas aqui, tá? E aí, entrando então agora no livro, recados dados, acredito eu, algumas pessoas vão perguntar sobre certificado. Gente, a priori eu ainda não pensei como que eu vou fazer. Ao longo aí do desenvolvimento desse livro, a gente vai pensando em como que eu vou fazer com relação à questão do certificado, tá bom? Se vai emitir, se esse grupo de estudo vai ter o certificado ou não, mas vamos seguindo aqui, depois a gente vai falando sobre isso, tá bom? Então, entrando no livro em si, antes de nós entrarmos propriamente dito, né, ali no primeiro capítulo, é essencial a gente entender que tanto no prefácio da primeira edição quanto à apresentação, o prefácio e o capítulo inicial ali da segunda edição, eles não funcionam como textos meramente introdutórios, né? Não é quase protocolares ali que a gente apenas lê para chegar no conteúdo, porque muita gente ignora prefácio, muita gente ignora a apresentação, quer já entrar no primeiro capítulo do livro porque acha que somente no primeiro capítulo tem um conteúdo. Então, gente, muito cuidado, porque essa introdução, o prefácio, essas apresentações vão nos trazer conteúdo extremamente relevantes do livro. Então, eu não gosto de iniciar o estudo do livro passando batido, deixando passar de qualquer maneira essa introdução, tá? Por quê? Eles já vão nos apresentar aqui a espinha dorsal do modelo. Qual modelo? Modelo cognitivo, né? Que nós vamos falar aqui da terapia cognitiva. Nós não estamos falando da terapia cognitivo-comportamental, mas da cognitiva da depressão, assim como ela foi criada lá em 1979 por Iron Beck, tá? Então, assim, ela já vai nos trazer aqui essa espinha dorsal desse modelo. E, mais do que isso, vai nos mostrar o tipo de atitude clínica e intelectual que deu origem à terapia cognitiva. Então, se essa base ela for mal compreendida, existe um risco muito grande da pessoa estudar a TCC apenas como um conjunto de técnicas e não como uma maneira coerente de compreender a depressão em si, de formular caso, de intervir de forma sistemática. E eu vejo muito isso, muitas pessoas preocupadas em si somente com as técnicas, qual técnica, qual protocolo, e esquece daquilo que é básico na TCC. A base, gente, de toda a TCC é o raciocínio clínico, não só da TCC, qualquer abordagem que você for trabalhar aí, que você for atuar em terapia, se você não souber, né, se você não fizer um bom raciocínio clínico, você pode utilizar as melhores técnicas, não vai fazer sentido algum. É a mesma coisa, você, aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma loja de instrumentos cirúrgicos, né, para médico. Eu posso chegar lá nessa loja, comprar os melhores equipamentos de cirurgia, os melhores. Posso encomendar o melhor aparelho, a melhor tesoura, eu não entendo nada de cirurgia, mas eu posso comprar lá os melhores equipamentos, os melhores ferramentas ali. Eu vou conseguir fazer uma cirurgia? Não, eu não estudei, eu não me preparei. Então, não adianta eu ter as melhores ferramentas, as melhores estratégias ali, se eu não sei atuar. Então, dentro aqui, a gente precisa desenvolver o raciocínio clínico, tá? Fiz utilizando essa metáfora, né, explicando para vocês aqui, para conseguir entender. Então, não é somente a técnica que vai fazer diferença, eu preciso desenvolver. Então, voltando aqui, tá? No prefácio da primeira edição, Iron Beck ele faz algo muito importante, que é quando ele narra ali o nascimento da terapia cognitiva da depressão como fruto de um processo de revisão teórica forçado pelos dados clínicos. E isso é muito valioso, gente, porque tira a abordagem de um campo da simples preferência pessoal. Então, eu não faço TCC porque eu gosto dela, mas eu entendo por que eu gosto dela. Então, Beck ele vai explicar que seu projeto inicial, lá na década de 50, quando ele começou em 79, esse primeiro, só pontuando aqui, esse não é o primeiro livro de Iron Beck, tá? Ele já tinha outros livros antes desse aqui. Esse foi o que ficou conhecido, que ficou consagrado como sendo o início da terapia
cognitiva. E aí, mas como eu falei antes, ele já tinha outro livro publicado. Mas o trabalho dele começou lá na década de 50, muito antes da apresentação deste livro. Então, estava voltado ali para validar certos conceitos psicanalíticos. Então, o Ironbeck, em momento algum, ele queria falar que a psicanálise não funcionava, ao contrário, né, ele queria mostrar, sim, ele queria validar os conceitos psicanalíticos, principalmente a ideia ali da hostilidade retrofletida, né, e essa noção de que o paciente deprimido, ele tinha uma necessidade de sofrer. Alguns profissionais vão falar que essa hostilidade retrofletida é aquela raiva que ele tem contra si mesmo, porque na verdade eles acreditavam, os autores naquela época, acreditavam que o paciente, ele sentia essa necessidade de sofrer. E aí, naquele momento, o Ironbeck, ele não estava tentando derrubar a psicanálise. Ao contrário, ele queria levantar a psicanálise, porque, percebam, nessa década de 50, estava acontecendo, paralelo, um movimento da terapia comportamental, né, o behaviorismo. E o behaviorismo foi mostrando ali que eu consigo provar que funciona porque eu consigo testar o comportamento. Então, houve aquela briga mesmo. Olha, só funciona porque eu consigo testar, eu consigo replicar e vai funcionar. E o Ironbeck, como um excelente profissional, um excelente cientista, falou assim, então eu vou provar para vocês que a psicanálise também funciona. E aí ele foi percebendo, né, porque à medida que ele foi pesquisando, à medida que ele foi estudando ali, é que os resultados não confirmaram aquilo que ele esperava encontrar. Gente, eu não estou falando da psicanálise atual, tá, Tamires? Mas está falando que a psicanálise atual não funciona? Não estou falando isso. A psicanálise também foi desenvolvida, foi sendo estudada, tá? Hoje em dia tem várias pesquisas dentro da psicanálise. Não é isso, eu estou falando lá daquela época. Então aqui percebam que é algo que o próprio Ironbeck trouxe, não é a Tamires. Não concordo com a Tamires. Vocês não estão concordando ou discordando de mim, vocês estão concordando ou discordando do Ironbeck. Só estou trazendo aquilo que ele traz, aquilo que ele nos apresenta, né? Então, as descobertas que ele foi fazendo ali começaram a indicar que os pacientes deprimidos, eles não procuravam o sofrimento como se houvesse uma motivação inconsciente para isso. Ao contrário, eles tendiam a buscar uma aprovação, uma aceitação, uma segurança. E aí eles reagiam mal a interpretações construídas sobre a ideia da hostilidade dirigida a si mesmo. Então percebeu que não é isso, não é essa raiva, mas eu começo a reagir, ao contrário, que eu não tô projetando uma raiva, que eu quero ter aceitação, eu procuro, eu preciso ser aprovado, eu preciso ser amado, eu preciso ser validado. Só que eu faço uma interpretação errônea sobre isso. E aí esse momento é muito decisivo porque mostra que a terapia cognitiva, ela nasce de uma reavaliação dolorosa, né, mas metodologicamente muito séria ali do próprio sistema de crenças do próprio autor, do próprio Ironbeck. Então, a partir dessa avaliação, Beck ele começa a observar algo que se tornaria central. Os pacientes deprimidos, eles construíam, então, uma visão negativista de si mesmo, das suas experiências e do seu futuro. Aí, perceba que aqui eu já começo a apresentar, né, o Ironbeck começa a trazer para a gente a tríade cognitiva. Si mesmo, né, uma visão negativista. Si mesmo, os outros e o futuro. E, gente, a linguagem que o Ironbeck utiliza nesse primeiro livro também é uma linguagem muito diferente, né? Ele vai falar muito sobre a quimioterapia da depressão. Quando ele fala quimioterapia da depressão, ele está comparando ali a questão da farmacologia como se fosse o mesmo tratamento, como se fosse um tratamento semelhante ali que a quimioterapia exercia no câncer, tá? Não comparava as duas doenças, ele falava da ação do medicamento nos seus pacientes. Então, eu vou trazer aqui uma linguagem mais atualizada para que vocês consigam entender o que o Ironbeck estava dizendo lá. Então, o foco do problema, né, da queixa, da maneira como o nosso paciente ele apresenta, ela deixa de estar, então, nessa suposta necessidade de sofrer e passa a estar, então, no modo como a realidade ela é interpretada. Então, peraí, meu paciente ele não tem, então, uma necessidade de sofrer. Ele apenas está interpretando de uma maneira que faz sentido para ele. E aqui a gente não vai falar errado, de uma maneira negativa, porque não é distorcido, talvez, né? Então, essa mudança, ela foi profunda.
Por quê? Significa que a depressão, ela não podia então ser compreendida apenas como uma descarga afetiva, um conflito inconsciente ou uma reação biológica isolada. O paciente deprimido, ele vive então dentro de um sistema de significados. Isso quer dizer que ele não sente apenas tristeza, ele se percebe como inadequado, ele interpreta as situações a partir de perdas, fracassos, rejeições, e aí ele projeta o futuro como uma continuação inevitável da dor presente. Então, essa primeira edição, ela traz com muita clareza essa passagem da ênfase dinâmica para essa ênfase cognitiva. E isso é fundamental, porque mostra que o coração do modelo cognitivo, né, não estava ali na técnica específica, mas na ideia de que a depressão, ela envolve uma organização sistemática da experiência. E aí, quando entra no capítulo 1, né, na primeira edição, quando esse primeiro capítulo ele começa mesmo, Beck já entra diretamente no problema da depressão e no valor da psicoterapia. E ele chama a atenção para essa incidência clínica elevada do transtorno, né, para o seu peso para o peso ali que tinha que, na época da hospitalização psiquiátrica, e para um paradoxo que naquele contexto era muito importante, porque embora houvesse avanços claros no tratamento farmacológico, não havia prova de um declínio consistente ali na incidência da depressão, nem de taxas de suicídio. E isso leva ele a defender a necessidade de desenvolver e testar modalidades psicoterápicas, né, específicas. E aqui eu quero um ponto, ainda não quero introduzir a segunda edição, mas aqui eu quero destacar um ponto que é muito importante e não querendo apresentar, mas já vou trazer apresentando parte da segunda edição, que aqui na primeira edição, o Aaron Beck, ele ainda estava tentando provar as terapias que funcionavam tal qual os remédios, né? Então, assim, o que eu posso oferecer para o meu paciente deprimido quando a medicação não resolveu o problema? Vou até repetir essa frase depois de novo, tá? Se isso não funciona, o que eu posso fazer com que funcione para o meu paciente? Então, nessa época, as pessoas buscavam a medicação, mas elas não queriam a medicação, porque elas queriam algo que resolvesse o problema. Porque eles percebiam que a medicação não resolvia, mas ele estava ali tentando provar o uso da terapia, porque muita gente não fazia uso da medicação. Agora, olha a diferença que nós chegamos aqui em 2025. Hoje, ninguém precisa provar que a TCC funciona, né? A TCC funciona. É claro, ninguém precisa provar, gente, que eu digo assim, nós meros mortais, tá? Os doutores continuam pesquisando, as pesquisas continuam sendo feitas, os ensaios controlados continuam sendo feitos, a TCC ela continua avançando, tá? Isso aí continua sendo estudado, a TCC, tanto que ela evoluiu completamente desde quando o Aaron Beck criou lá atrás. Então, eu vou fazer essa comparação justamente para vocês entenderem o quanto nós avançamos na terapia cognitiva, tá? Mas o que acontece? Hoje eu não preciso ficar provando que a TCC funciona. Hoje eu sei que a TCC funciona. Naquela época, o Aaron Beck até aconselha, gente, não utilize a terapia cognitiva para transtornos que você ainda não sabe que funciona. Não faz isso, não. Só utiliza aqui para depressão, porque a depressão eu já sei que funciona. Nessa época ela já era testada para ansiedade, então eu já sabia que funcionava, pode usar para ansiedade. Só utilize em transtornos, o que o Aaron Beck colocava, tá? Só utilize em transtornos que você saiba que funcione, a não ser que você esteja em um ambiente controlado e você esteja estudando a terapia cognitiva para que ela funcione para outros transtornos. Então, se você doutora aí está estudando, né, testando aqui a aplicação em outros transtornos, tudo bem, você está em um ambiente controlado. Agora, se você está lá no seu consultório, não aplica não. Aaron Beck deixou esse alerta. Hoje eu já sei, voltando aqui para 2026, hoje eu já sei que a TCC funciona. Só que aí houve uma queda, uma troca muito diferente, perceba. Naquela época tinha os medicamentos, mas o pessoal estava preocupado. Se o medicamento não resolver, o que eu faço? Então eles começaram a preocupar com a terapia cognitiva, né? Hoje já se comprova, a TCC funciona. Porém, naquela época, houve uma grande procura nas terapias. Gente, a terapia cognitiva tá funcionando, eu vou fazer. Todo mundo queria fazer TCC. Diminuiu-se o uso dos medicamentos para todo mundo fazer a TCC, a terapia cognitiva, tá? Naquela época. Hoje, o que nós temos? Naquela época, a TCC nem era
a TC, né, na época, nem era considerada uma terapia que funcionava ainda, ela ainda estava sendo desenvolvida. Hoje a TCC funciona, eu já sei que ela funciona e eu já sei que ela é a mais indicada para trabalhar esse diagnóstico. O que aconteceu? A procura da terapia aumentou e o uso dos medicamentos aumentaram. Perceba a diferença? Hoje que eu sei que isso funciona, a busca está muito menor. Hoje que eu sei que o medicamento funciona, funciona. Mas o medicamento, ele funciona enquanto está sendo tomado, enquanto ele está sendo utilizado. Se retirar o medicamento, o paciente tem a queda. A TCC não. Se eu retiro a TCC, o meu paciente ele já aprendeu a lidar com o problema. Mas hoje houve uma inversão de valores. As pessoas, sabendo que a TCC funciona, preferem não fazer TCC e preferem utilizar mais o medicamento. Então, olha só, né? Fiz essa introdução para vocês entenderem. Então, assim, isso foi algo muito relevante, porque ajuda a gente a entender, né, que a terapia cognitiva, ela não surgiu apenas como uma teoria elegante, mas ela era a resposta para essa pergunta que eu fiz, né? Se a psicoterapia, o que a psicoterapia ela pode oferecer ao paciente deprimido que a medicação não pode? Então, quando a gente tem essa pergunta, a gente começa, peraí, meu paciente ele toma remédio há 5 anos, 6 anos, então o que eu, Tamires, psicóloga clínica, posso fazer para o meu paciente que o medicamento não está fazendo? Né? Então, Beck, ele destaca que nem todos respondiam aos antidepressivos e que alguns não toleravam os efeitos colaterais e que mesmo, né, quando há resposta, o paciente ele podia acabar atribuindo a melhora ali exclusivamente à droga, né, sem desenvolver ali recursos próprios para lidar com a recaída. Então, se o meu paciente ele melhorou, parou de tomar o remédio, ele conseguiu ficar bem. Se ele tem uma recaída, e agora? O que ele vai fazer? Ele vai voltar ao medicamento e vai ficar dependente do medicamento para o resto da vida? Como que eu vou fazer? E aí, né, aqui então aparece uma ideia muito forte que vai atravessando toda essa abordagem. Porque a psicoterapia, ela não servia apenas para aliviar os sintomas presentes, mas também para aumentar a capacidade do paciente de enfrentar futuras depressões ali com mais recursos psicológicos. E aí que eu falei, né, hoje então houve essa inversão de valores. Hoje eu sei que a TCC, né, ela vai me dar esse suporte aqui. Eu prefiro utilizar o medicamento, apesar de saber que quando eu parar de tomar ele, eu vou ter recaída, apesar de saber dos efeitos colaterais, apesar de saber disso, apesar de... Porque? Não sei, né? Não sei por quê. Mas as pessoas têm feito essa troca, né? Claro, gente, que tem uma procura ainda muito grande pela terapia, não só a TCC, mas outras abordagens. Sim, tem uma procura muito grande, mas proporcional... O número diminuiu com relação à questão da proporção de medicamentos. E hoje, se vocês pesquisarem nos principais sites, né, vocês vão perceber que o tratamento de primeira linha para a depressão é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é mais indicada do que o próprio medicação. Tamires, de onde você está tirando isso? Gente, dá um Google aí que vocês vão achar rapidinho. Até a OMS, né, a Organização Mundial, não é a Tamires, até a OMS, ela vai indicar a TCC como tratamento de primeira linha. Pesquisa aí os Médicos Sem Fronteiras, pesquisa aí sobre a Cruz Vermelha, vocês vão perceber que a TCC, ela é o mais indicado no mundo inteiro, tá? Não precisa nem de um esforço muito grande aí para vocês conseguirem chegar nessa conclusão, tá? Então, é nesse contexto que surgiu a definição clássica, então, da terapia cognitiva. Beck, ele vai descrever como uma abordagem ativa, diretiva, estruturada, de prazo limitado, baseado na ideia de que o afeto e o comportamento são largamente determinados pelo modo como o indivíduo estrutura o mundo. Essa definição, ela é compacta, mas muito densa, né? Então, em primeiro lugar, ela já afasta a terapia cognitiva daquela imagem de uma abordagem puramente exploratória ou passiva. Em segundo, ela vai mostrar que o foco não está simplesmente no comportamento observado, mas no modo ali como a experiência ela é cognitivamente organizada. O ponto crucial aqui é que a pessoa ele não reage apenas ao acontecimento externo, mas vai reagir ao significado, gravem essa palavra, né? Significado que o paciente está atribuindo aquele acontecimento. Então, não é
como aconteceu, não é aquilo ali, mas o que aquilo ali significa para mim. Nós vamos usar muito essa palavra significado, tá? Na TCC. E na depressão, esses significados, eles tendem a ser mais aí distorcidos de forma sistemática. Do ponto de vista clínico, isso vai mudar tudo, né? O terapeuta, ele precisa aprender, então, a ouvir não apenas aquilo que o seu paciente está relatando, né? Não somente o fato que ele está falando, mas o modo como esse relato já vem ali cognitivamente interpretado. Então, eu não posso somente ouvir o que aconteceu. Aconteceu e eu fiquei triste. Tá, ok. Mas o que isso significa para você? Qual é o significado disso para você? Então, o modelo cognitivo da depressão é, então, apresentado a partir de 3 conceitos centrais. A tríade cognitiva, os esquemas e os erros cognitivos. Aí aqui eu quero pontuar para vocês, gente. Quando o Aaron Beck, ele pontua a palavra esquemas, em momento algum ele está falando de terapia dos esquemas, tá? Não tem terapia dos esquemas aqui. Vocês vão me ver ao longo do livro falando várias vezes a palavra esquemas. Nada tem a ver com a terapia dos esquemas. Não estou entrando em mérito de outras abordagens, não estou falando se outras funcionam ou não funcionam, nem nada. Nosso objetivo aqui é terapia cognitiva da depressão. Ponto. Só isso. Tá? Esse é o objetivo do nosso estudo. Mas eu quero deixar bem claro que em vários momentos eu vou falar sobre os esquemas. E aí, quando eu me referir a esquemas, eu quero que vocês gravem em todo momento que não tem nada a ver com aquilo que é ensinado na terapia dos esquemas, tá? Não tem nada a ver, completamente nada a ver, tá? Então, a tríade cognitiva, ela vai organizar o núcleo do sofrimento depressivo em 3 direções, que é a visão negativa de si mesmo, percebendo ali como incapaz, defeituoso, indigno ou sem valor. Também uma visão negativa do mundo, né? Do mundo é o outro, aquilo que me é externo, que passa a ser percebido como uma fonte de obstáculos, privações, exigências excessivas ou frustrações inevitáveis. E, por fim, uma visão negativa do futuro, antecipando ali que seu sofrimento atual ele vai continuar indefinidamente ali, né? Qualquer tentativa de mudança provavelmente vai fracassar. E aí o meu futuro não presta. E aqui deixando claro que depressão ela não é focada somente no meu passado, mas também na falta de esperança naquilo que pode acontecer no meu futuro. E o valor clínico dessa formulação é enorme, porque ela dá aí ao terapeuta um mapa para compreender por que a depressão ela afeta simultaneamente o humor, motivação, comportamento e a esperança do nosso paciente. Então, ele não está apenas triste, ele está organizado por um sistema de interpretação que invade a identidade dele, as relações com o ambiente e as expectativas temporais, né? Então, todo o sistema dele está desorganizado. Mas Beck, ele não parou por ali, né? Ele mostra que essa tríade, ela não flutua no vazio. Ela está apoiada em estruturas cognitivas mais estáveis, que é o que o Aaron Beck vai chamar aqui de esquema. Então, o esquema é importante porque vai explicar por que o paciente deprimido, ele mantém atitudes dolorosas, autoderrotistas, né? Mesmo quando existem fatos positivos. Então, ele tem evidências positivas de que aquilo não é verdadeiro, mas ele continua mantendo ali aquelas atitudes dolorosas e autoderrotistas, né? Então, o problema não é apenas a presença dos pensamentos negativos, que aí Aaron Beck também começa a colocar, a perceber esses pensamentos negativos, mas a existência de uma organização mais duradoura que seleciona, codifica e interpreta os estímulos de maneira enviesada. Então, clinicamente, isso ajuda a entender por que o paciente ele não muda, né? Ele não muda apenas porque ele recebeu uma informação positiva. Então ele entendeu algo como positivo e agora pronto, eu vou mudar, porque senão seria muito fácil, né? Ele poderia ser elogiado, amado, reconhecido, bem-sucedido em certos momentos, mas mesmo assim ele continua se percebendo como inadequado. Isso vai acontecer porque o esquema ele já filtrou a experiência, já reduziu ali o impacto daquilo que contradiz a crença central e amplifica, então, o que aquilo confirma. Porque senão seria muito fácil. Você troca ali um pensamento, não pensa assim não.
né? Ai, eu sou feia. Não pensa assim, não, você é linda, pronto, agora eu tô maravilhosa, né? Aquela frase que, nossa, por que você tá ansioso? Não fica ansioso, não. Não, maravilha, a partir de agora não tenho ansiedade mais, só precisava que você falasse isso comigo, que a vida é bela, que o mundo é lindo, que tudo é mil maravilhas, pra eu não sofrer, né? Não é assim. Isso vai contra qualquer mito que outros profissionais colocam sobre a TCC, falando, a TCC, ela é só trocar isso por aquilo. Quem dera se fosse somente isso, né? É uma noção, então, isso aqui que eu tô falando, né? É indispensável para a nossa prática, porque sem ela a gente pode cair na ingenuidade de achar que basta mostrar para o nosso paciente esses fatos reais para que ele mude, né? Então, desde o início, o livro vai mostrar que não, isso aí não tem nada a ver, né? O problema não está na falta de evidência positiva, mas na forma como essa evidência, ela é processada. Então, perceba que aqui é completamente diferente, então. Porque não é você é linda, sai dessa vida, né? Reage, amiga, coloca um cropped, reage. Quem dera se fosse simples assim. Não é. Né? E o terceiro componente aqui, como eu falei, são os erros cognitivos. Ou como a primeira edição, ela já vai nos trazer com um conceito diferente, tá? Ela vai falar processamento defeituoso de informação, da informação, tá? Então, a gente só troca aqui que são os erros cognitivos. Então, o Beck ele vai mostrar que o paciente deprimido não apenas conclui negativamente, mas ele conclui de forma previsivelmente enviesada. Então, aqui a gente vai falar dos vieses cognitivos, generalização, personalização, tá? Os erros cognitivos que hoje nós utilizamos aqui. Então, nosso paciente, né, ele pode extrair uma regra geral a partir de um episódio isolado, selecionar apenas os aspectos negativos de uma situação, interpretar eventos ambíguos contra si mesmo, absolutizar significados a partir de base frágil, né? Então, isso aqui é bem aquilo que a gente já conhece lá, conhece aqui hoje, como eu falei, generalização, personalização, minimização, né? Tem vários erros cognitivos que nós poderíamos citar aqui. Alguns são apresentados com o nome que nós já utilizamos, tá? Mesma coisa aqui. Isso é clinicamente importante, porque vai nos ajudar a sair dessa escuta vaga e reconhecer esses padrões de funcionamento. O meu paciente agora ele está fazendo uma generalização, ele está fazendo uma personalização. E mais do que isso, vai mostrar que o sofrimento do nosso paciente também, né, o porquê que é tão convincente para ele. Por que isso faz sentido para o nosso paciente, né? E essas conclusões, elas não vão aparecer para o nosso paciente como opiniões muito frágeis, né, mas como resultados aparentemente lógicos ali de uma leitura do real. Então aqui o trabalho nosso, enquanto terapeutas, né, enquanto psicólogos, não vai ser simplesmente oferecer uma opinião, olha, reage, né, mas mostrar para o nosso paciente como que aquele processo de interpretação, como que aquilo foi construído e em que medida ele pode ser revisto, como que ele pode entender. Então, a primeira edição, ela vai dedicar uma parte aqui do capítulo 1 também a ideia de modelos cognitivos em perspectivas históricas, aquilo que é chamado de revoluções cognitivas, e isso é valioso porque vai impedir que a terapia cognitiva ela seja lida como simples técnica de consultório. Então, Beck ele está mostrando que há ali um novo paradigma científico, uma forma diferente de pensar a experiência humana, o sofrimento psicológico. A depressão ela aparece como uma espécie de paradoxo, apenas quando nós ignoramos aquilo que o paciente acredita. Então, quando você ouve o seu paciente, quando você olha para o seu paciente, você percebe que não é um paradoxo. Na verdade, não é tão difícil assim e que precisa ser decodificado. Você precisa estar ali, né? Quando você compreende o que aquela pessoa está organizando, né? Por crenças que levam ela a esperar fracasso, rejeição, dor, impotência. Muito dos fenômenos depressivos, eles deixam de parecer estranho e se tornam compreensíveis. E aí essa parte do capítulo é muito importante porque ela leva o leitor ali a perceber que a TCC da depressão, a TC, né, não é a TCC aqui, a terapia cognitiva da depressão, não é apenas uma coleção de recursos clínicos, mas uma teoria psicológica que reorganiza a compreensão do transtorno. Então, o Iron Beck ele vai falar muito sobre isso, sobre entender
a psicopatologia. E aqui, portanto, né, essa primeira edição, ela já nos oferece uma base muito robusta. Vai nos mostrar a origem clínica da terapia, o problema concreto da depressão, o valor da psicoterapia, a definição da terapia cognitiva, a tríade, os esquemas, os erros cognitivos, o enquadramento histórico maior do modelo. E aí, depois que esse núcleo ele está claro, é que faz sentido para que a gente olhe para a segunda edição como um refinamento aí e atualização. Então, quando nós fazemos isso, quando a gente entra aqui na segunda edição agora, o que vai aparecer para a gente nesse livro de 2025 não é uma substituição do modelo. Ah, então, Tamires, você falou que esse modelo de 1979, agora 2010, então depois de tantos anos de pesquisa, mais de 40 anos de pesquisa, mudou completamente? Não, tá? Não é uma substituição, mas é um amadurecimento. Então, a apresentação aqui, o prefácio dessa segunda edição, voltando novamente lá no inicinho do livro, né, ela vem reforçar que a primeira edição transformou o campo da psicoterapia e que a proposta do Beck ali, antes de ser radical, ela se tornou, né, amplamente aceita. Então, a terapia cognitiva ela passa a ser descrita como um tratamento psicossocial amplamente praticado para a depressão e apoiado por um grande acúmulo de evidências de eficácia e durabilidade. Isso aqui desloca, então, o tom do texto, né? Se a primeira edição precisava ainda, né, justificar a necessidade, a legitimidade ali de uma psicoterapia específica para a depressão, aqui não. Aqui nós já temos um modelo consolidado. Essa edição de 2025, ela já nos traz aqui, já não mais a TC, não é mais a terapia cognitiva. O livro ainda aborda o mesmo nome, né? Utiliza o mesmo nome, mas aqui ele já vai nos apresentar dentro da TCC mesmo, uma terapia completamente legítima, consolidada. E agora precisa ser protegido contra leituras simplistas e ampliado aí para lidar com quadros muito mais complexos. Então, lá na primeira edição, Aaron Beck falava, olha, só atende outras abordagens, outras demandas, se você, se a TC, né, se a terapia cognitiva, ela já tiver embasamento para esse tratamento, então tem embasamento para ansiedade? Pode usar. Tem embasamento para transtorno bipolar? Não, não tem, então não usa. Aaron Beck falava isso, falou isso lá na primeira edição, não usa. Só utilize se você estiver estudando, se você estiver fazendo uma pesquisa controlada, um estudo randomizado. Então, cuidado na aplicação, porque era algo completamente novo. Hoje, não. Hoje, nós já temos essa liberdade. Gente, não é que era proibido, não, tá? Não era proibido exatamente, não. Só que era algo que ainda não se sabia se podia ser bom ou ruim, e o medo era de... Os bons profissionais têm isso, tá? Eu não sei se funciona, e aí eu arrisco com o meu paciente, ou eu uso aquilo que é certo, aquilo que é seguro. Então, a Aaron Beck falava, olha, opte por aquilo que é seguro. Opte por aquilo que já sabe que funciona. E hoje, a gente já sabe que funciona. Como eu falei, né, os principais sites mundiais, aí, você já consegue ver que a TCC ela é indicada para a grande maioria dos casos como sendo tratamento de primeira linha, né? Em algumas demandas, substituindo a medicação, colocando que a medicação ela entra, não é que, gente, substituindo, não me entendam errado, tá? Quando eu digo substituindo a medicação, eu não estou falando que a medicação não é importante, mas a medicação entra como um coadjuvante na terapia, tá? Porque eu sempre falo isso com meus alunos, olha, não dispensa medicamento não, muitas das vezes você vai virar para o seu paciente e falar assim, olha, sem medicamento eu não te trato, porque às vezes o seu paciente ele precisa estabilizar, e não adianta você tentar estabilizar emocionalmente se hormonalmente às vezes o seu paciente está totalmente desregulado, então às vezes você tem que fazer ali um trabalho juntamente, em parceria mesmo com o psiquiatra, tá? Então não estou falando que medicamento não é importante. Estou falando que em alguns momentos ela tem um peso mais importante do que medicamento para algumas demandas. Isso não significa que o meu paciente 100% das vezes, em todas as vezes, na maioria das vezes não vai tomar medicamento. Ao contrário, mesmo ali, a gente tem que avaliar, né? Raciocínio clínico. Como que eu vou saber se meu paciente precisa de medicamento ou não? Raciocínio clínico, só você e seu paciente ali para você conseguir avaliar, só você avaliando o seu paciente para você saber isso, tá?
Então, voltando aqui, né, na segunda edição, então uma atualização particularmente importante nessa segunda edição está na ênfase ali que a terapia cognitiva ela é mais do que uma colocação de técnicas. Isso já estava presente na primeira edição, mas agora é colocado com mais força ainda. Então, o texto insiste que a depressão ela é uma resposta coordenada de corpo inteiro aos desafios da vida e que o núcleo da teoria continua sendo a forma como a pessoa interpreta esses desafios. Também vai explicitar que pensamentos automáticos negativos estão ligados a crenças e esquemas nucleares que podem ser descobertos e examinados ali diretamente, e esse reflexo ele é valioso porque ele vai corrigir uma distorção histórica, né? Então, ao longo do tempo, muita gente passou a ensinar, praticar TCC, como se o centro da abordagem fosse apenas corrigir ali, né, as frases mentais negativas dos pacientes. A segunda edição, então, ela faz questão de dizer que isso empobrece o modelo. Não é simplesmente corrigir aquilo que está negativo no seu paciente, né? O problema do pensamento não está apenas no seu conteúdo verbal, mas, lembra que eu falei a palavrinha? Significado, né? No significado pessoal, no afeto ao pensamento associado. E isso vai refinar muito, então, a leitura clínica do capítulo 1, porque obriga o terapeuta a não se apressar na intervenção, mas sim compreender primeiro o lugar daquele pensamento na organização da experiência do paciente. A segunda edição, ela também vai ampliar a formulação da tríade cognitiva, ela mantém ali visão negativa de si, do mundo e do futuro, mas dá uma maior precisão clínica a cada um desses componentes. Então, a visão negativa de si, ela é descrita em termos de incompetência ou indignidade de amor, né? O mundo aparece como inóspito, injusto, indiferente, hostil. O futuro ele é marcado pelas expectativas de não gratificação. Então, essa última formulação ela é especialmente útil porque ajuda a compreender a tristeza depressiva como profundamente ligada à ausência de expectativa de recompensa futura. De novo, olha só, a ausência de expectativa à recompensa futura. Então, olha, essa tristeza depressiva, ela está mais ligada ali, talvez, com o meu futuro do que só com o meu passado, né? Quebrando aquele mito de que a ansiedade é ligada no futuro, depressão no passado. E muitas das vezes a gente sai da faculdade com esse pensamento. Ansiedade, futuro. Depressão, passado. E aí, na terapia cognitiva da depressão, mostra que não, né? Tristeza depressiva está profundamente ligado com essa ausência de expectativa de recompensa futura e não passado. A segunda edição também, né, além disso, vai apresentar os esquemas de forma mais integrada, a ideia de predisposição e recorrência, mostrando que certas vulnerabilidades podem permanecer latentes até serem ativadas por eventos relevantes, e já introduz no prefácio a noção de estratégias compensatórias, que será desenvolvida nos capítulos posteriores, mas que desde já mostra que o modelo cresceu para compreender pacientes mais complexos, especialmente aqueles em que a depressão se articula a padrões mais amplos da personalidade. Então, se a gente precisar reunir, né, o essencial dessa articulação entre as edições, né, o que aparece é bastante claro, né? Então, a primeira edição, ela continua sendo a base ideal para estudar o nascimento do modelo, a sua formulação clínica original. Ela é mais fundadora, mais direta, mais didática na apresentação dos conceitos centrais. E a segunda edição, ela mantém esse núcleo, mas ela vai reposicionando, né, sendo reposicionada num campo teórico um campo mais empírico, um campo muito mais maduro. Então, ela não vai trocar essa espinha dorsal ali do modelo cognitivo, né? Ela vai tornar, então, ela mais precisa, mais histórica, mais integrada ao processamento de informação. Então, essa palavra também é algo que é mais, que é acrescentado nos últimos anos, né? Não só nessa segunda edição, mas processamento de informação, vários autores vão nos trazendo até chegar essa atualização, essa segunda edição desse livro. E a gente, muito interessante falar, são 45 anos, talvez mais, sou ruim de matemática, né? Mas desde 79, 80, 20, mais ou menos 45, 46 anos desde do livro, da publicação da primeira edição para essa segunda edição. Então, muita coisa atualizou, muita coisa amadureceu.
Então, não foi substituído, foi amadurecido. E o resultado é que quando nós estudamos essas duas edições juntas, né, primeira e segunda edição, nós não estamos apenas vendo o que mudou, nós estamos entendendo melhor o que permaneceu, né? Por que permaneceu e como que esse núcleo teórico ele resistiu ao tempo justamente porque era forte o suficiente para ser refinado ali sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência. E talvez, né, esse seja o maior ganho desse começo. Perceber que a terapia cognitiva da depressão, ela não nasceu como uma moda, né? Não é, eu quero me destacar, tá saindo um monte de coisa, eu vou entrar na moda e vou fazer isso aqui. Não, ela foi criada como uma teoria clínica sólida, construída a partir de observação, de pesquisa, de revisão teórica, do compromisso com aquilo que realmente aparecia nos pacientes. Então, Aaron Beck, ele não queria criar algo, porque tem a terapia comportamental que está ganhando força, as terapias da humanista está ganhando força, a existencial está ganhando força, então eu vou criar uma abordagem para competir com isso. Não. O Aaron Beck, ele queria só mostrar que a depressão, a psicanálise funcionava. E aí ela foi sendo criada e sendo desenvolvida a partir do momento em que ele olhou para os seus pacientes, ele olhou para dentro. E aí, quando ele olhou para dentro dos seus pacientes, ele entendeu o significado. Nós vamos percebendo aqui ao longo dessa comparação de primeira e segunda edição que ele foi bebendo em todas as fontes que foi sendo criada ali em paralelo. Porque ele também não focou somente na psicanálise, falou, eu gosto da psicanálise, eu odeio o comportamental, eu odeio a existencial, eu odeio a humanista e eu odeio todas e a psicanálise é melhor. Não, ele falou assim, eu quero saber o que é bom para o meu paciente. Então, se eu precisar de aplicar psicanálise, eu vou aplicar a psicanálise. Se eu precisar de aplicar a terapia behaviorista, eu vou aplicar. Se eu precisar aplicar a existencial, eu vou aplicar. Se for a humanista, eu vou aplicar. Mas o que é que funciona para o meu paciente? E aqui entra um dos cuidados, eu acho que mais lindo que Aaron Beck teve, que ele não teve uma briga de ego para mostrar que a minha terapia funciona melhor do que a sua. Mas o que ele quis é, o que funciona para esse paciente aqui? Para esse aqui que tá na minha frente. Então, é isso que a gente vai olhar, tá? E aqui a gente finaliza o primeiro capítulo, né, da primeira edição, com paralelo aí à segunda edição. Na semana que vem, nós iremos dar continuidade nesse estudo e nós vamos abordar o capítulo 2 e 3 da primeira edição, que vai falar sobre a relação terapêutica e as emoções, e fazendo paralelo com o capítulo 2, que o capítulo 2 vai abordar os dois capítulos em um só, tá? Da segunda edição. Então, gente, se esse conteúdo faz sentido para você, não esquece de deixar seu joinha, de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de comentar o que você achou atenção nessa aula, o que mais te chamou a atenção, se você gostou, se fez sentido, se ficou confuso, se não ficou confuso. Compartilha com outras pessoas que também estão aprofundando o estudo em terapia cognitivo-comportamental. Entra no nosso grupo lá para vocês ficarem mais ligados, mais cientes a tudo que está acontecendo. Desculpa, gente, por essa aula longa. Eu vou tentar nas próximas aulas fazer uma aula um pouco mais reduzida, tá? Hoje ficou um pouquinho grande, mas eu vejo vocês na próxima aula.